Pessoal, pensa em um notebook que me agradou basicamente em todos os pontos. Esse aqui é o novo Helios 300, que nós já temos mostrado aqui no canal em vídeos de unboxing, já fizemos uma live também dele, né? É o novo Helios 300 já de nova geração, conta com o i7 12700H e a RTX 3060, né? De 140 watts. E eu vou te falar que essa nova versão melhorou em tudo, literalmente tudo com relação ao Helios da geração passada, que inclusive ainda é vendido no Brasil. Se você for comprar o Helios 300 aqui no Brasil atualmente, você só vai encontrar o Helios da geração passada, que é que tem o i7 11800H, né? Tanto com 3060 quanto também com a 3070. Para você que tá caindo aqui no canal de paraquedas, né? Esse Helios 300 novo, de nova geração, eu não comprei aqui no Brasil, quer dizer, eu comprei no Brasil, mas eu importei através da Amazon, né? A Amazon, agora você consegue importar os produtos, as taxas já estão incluídas no próprio preço, e eu paguei nesse Helios 300 simplesmente R$8.000, o que foi um preço surreal, e isso é R$8.000 já com a taxa. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre esses notebooks importados para comprar através da Amazon, e se você se interessa pelo assunto, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos, porque tá valendo a pena importar, com algumas ressalvas que a gente já fala aí durante o vídeo e também principalmente no final dele. Sinceramente, eu acho que a Acer logo também vai trazer essa nova versão de Helios, então talvez esse review também valha pro Helios que a Acer vai trazer aí mais pra frente, né? Só que eles estão bem atrasados, já faz um tempinho que o Helios 300 foi lançado lá na gringa, aqui no Brasil sem sinal, tanto que eu tive que importar para ter acesso a ele, né? Aqui no Brasil a Acer só vende o Helios na versão geração passada, que é de 2021, e depois de ver esse vídeo vocês vão ver que esse novo Helios, essa nova versão melhorou em tudo, tá muito melhor. O Helios antigo realmente ficou bem para trás. Mas enfim, pessoal, vamos lá pro review. A gente tem muita coisa para falar sobre esse cara. Espero que vocês tenham reservado um tempinho para assistir esse vídeo. E antes de começar o review, apenas uma dica para vocês, que se por acaso você está procurando um notebook para comprar, tipo esse Helios 300 importado ou qualquer outro, né, vem participar dos nossos grupos de promoções, porque a gente posta nesses grupos, né, promoções de notebooks, promoções de periféricos. Então se você quiser comprar esse Helios quando ele voltar a ficar em promoção, quando ele voltar a ficar barato, né, acompanha lá. Temos grupos Telegram, grupos também no Discord, os links estão aqui na descrição para você conseguir comprar o seu primeiro notebook ou conseguir fazer o upgrade de notebook aí no precinho. E claro, né, pessoal, não se esquece, deixe o seu gostei, que isso ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos sobre notebooks gamers, né? E bora lá conhecer melhor esse Helios 300, que sinceramente falando, eu acho que sim, é uma opção de notebook melhor do que o próprio Legion 5i, que é o queridinho da galera. E bom, pessoal, é o seguinte, vocês vão ver durante o review que é basicamente só elogios para essa nova versão, tem um ponto ou outro de crítica, né? Mas talvez uma das evoluções que ele teve com relação ao Helios do ano passado foi com relação à construção do notebook, né? O nível de acabamento, estrutura e tudo mais. Para quem se lembra do Helios antigo, lembra que ele era todo de metal, mas uma reclamação era o acabamento mal feito da Acer, né? As quinas eram bem afiadas e podiam até machucar se você esbarrasse nela ali sem querer, e isso realmente tirou pontos na construção daquele modelo. Agora, o Helios novo tem as bordas arredondadas, então corrigiram, né, esse problema, inclusive ele ficou mais bem acabado por conta disso. E ele continua sendo quase todo de metal. Tanto a tampa é de metal, como também o palm rest. Só não é de metal a parte de baixo, que aí é de plástico mesmo. Já a aparência dessa tampa aqui, eu achei muito bonito, mas ela tá dividindo opiniões, né? Há quem ache que ficou legal essa divisão de um metal riscado embaixo, com metal fosco em cima, e há quem odeie também. O que eu gostei mesmo foi esse logo holográfico da linha Predator, né? Que olhando de alguns ângulos ali, parece muito um LED RGB. Então, dependendo da forma como você olha para esse logo, ele reflete em cores diferentes, reflete parecendo uma luz colorida, né? E isso é muito bonito e bem diferenciado. Esse mesmo logo também está na parte de dentro do notebook, embaixo da tela, né? Com a mesma característica de refletir ali cores diferentes e bem fortes. E é o seguinte, pessoal, esse Helios continua um notebook gamer parrudo, tá? Então ele não é slim, ele não é fininho nem nada do tipo. Ele é inclusive um pouco pesadinho, pesando cerca dos seus 2,5 kg mais ou menos. Só que de grossura, eu achei ele mais fino nesse ano se comparado, né, com a geração passada. O anterior me parecia meio trambolhão e esse ano me parece menos trambolho. Ele tá com uma espessura de mais ou menos 2,5 cm e tá bem parecido com a espessura do próprio Legion nesse ponto. E claro, uma das grandes novidades dessa nova versão de Helios, agora nessa nova versão, estamos falando de notebook com a famigerada bundinha, né? Um notebook sedã. Dessa forma, ele tem mais espaço para refrigeração na parte de trás e também comporta saídas traseiras, assim como a maioria dos notebooks gamers atualmente.
Eu confesso que eu gostei bastante da aparência do design, né, desse novo Helios aqui. Demorou um pouquinho para acostumar com essa divisão, mas hoje eu acho bonito. E eu sou mais da pegada de um design mais sóbrio. Eu achei que ele ficou bem sóbrio nessa parte de cima. O que me quebrou um pouco foi só nessa parte da dobradiça aqui embaixo, e também a bundinha, né, que tem alguns traços meio gamers, que eu gostaria que fosse reto. Pra mim ia ser um pouco melhor, mas assim, comparado com o Helios da geração passada, eu acho que esse cara dá de 10 a 0. O que vocês acham? Agora, um detalhe que eu gostei bastante nesse novo Helios é o seguinte: aqui embaixo, não sei se vai dar pra ver daí, mas ele tem um neonzinho RGB bem discreto, que se você olhar de frente você mal vai ver, mas esse neonzinho ele ilumina a parte de baixo, deixando o seu setup um pouquinho mais charmoso. Você consegue sincronizar o efeito do neon com o efeito do teclado, ou até personalizar cores diferentes ali, né? E no começo eu achei esse neon meio inútil, achei que ele não faria muita diferença, mas no dia a dia ele fica bem bonito, principalmente no escuro, né? Ele até que ilumina bem, seja em cima da mesa ou até mesmo no seu colo, então eu gostei bastante desse detalhe. E claro, se você não curtir, cara, é só desativar também, você nem vai reparar que ele tá lá. Agora, falando das conexões desse notebook aqui, ele tem o mesmo padrão de conexões do ano passado, tá? Que basicamente são duas USBs 3.2 na lateral direita, uma USB 3.2 na lateral esquerda, né? Junto com uma entrada para cabo RJ45 e um jack P2 combo para headsets, né? Tudo isso na lateral esquerda. E na traseira nós temos a entrada de energia, uma USB-C Thunderbolt 4, inclusive com compatibilidade com saída de vídeo DisplayPort, né? Uma HDMI 2.1 e uma saída mini DisplayPort para mais um monitor extra. Essa saída não costuma ter em outros notebooks. Finalmente, o Helios colocou conexões traseiras. Essa é uma tendência de notebooks gamers que eu gosto bastante, porque a saída de vídeo, principalmente, né, que seria o HDMI, no caso aqui a mini DisplayPort, o USB-C, eu acho legal que fiquem atrás, porque o cabo HDMI na lateral não fica muito legal. Eu só não entendi muito bem por que o RJ45 ficou na lateral ainda. O RJ45 também é uma outra entrada que eu prefiro que fique atrás. Na lateral é meio estranho, mas se bem que hoje em dia poucas pessoas usam conexão via cabo, né? Mas só de fato de ter pelo menos 3 conexões traseiras, para mim, já é bem interessante. E podemos dizer que é um ponto positivo ele ter a saída mini DisplayPort, né? A maioria dos notebooks não tem essa saída, só que eu trocaria essa mini DisplayPort por uma USB-C com vídeo, assim como é o caso do Legion, né? Que ele tem várias USB-Cs com vídeo. O Helios só tem uma USB-C com vídeo, poderia, em vez de ser uma mini DisplayPort, ser uma outra USB-C com vídeo. Eu tenho a impressão de que mini DisplayPort já ficou um pouco parado no tempo, né? Mas enfim, a mini DisplayPort é um plus, já que ela não tá tirando espaço de nenhuma outra conexão básica. E bom, pessoal, abrindo aqui a tampa do notebook, nós temos acesso ao palm rest, que como eu falei, ele é todo de metal, e temos também o teclado do notebook, que é aquele padrão já clássico da Acer Gamer, né? Vem alguns Nitro 5, só que o Nitro 5 não é RGB, aqui já é RGB, é um teclado mais molinho, e no caso do Helios, que é RGB, é uma iluminação bem bonita, tá? É um RGB de 4 zonas, é bem suave a migração das zonas entre uma e outra, e sinceramente é um dos teclados mais bonitos que nós temos aí em notebooks gamers nessa faixa de preço. É sinceramente melhor do que o 4 zonas do Dell G15 e muito melhor do que o teclado do Legion, por exemplo, né, que nem sequer é RGB. Vale lembrar que como eu importei esse notebook, né, ele veio com o teclado layout internacional, layout US, sem o C cedilha, acentos e tudo mais. Eu particularmente já estou acostumado com esse layout, mas pode ser um problema para você se você só sabe usar o EBNT. Quando a Acer lançar aqui esse Helios de forma oficial no Brasil, provavelmente já vai vir com o teclado EBNT, que pode ser melhor para algumas pessoas, de repente você pode esperar até lá. Esse teclado aqui tem um botão dedicado ao modo turbo de alta performance, mas infelizmente não tem um botão separado para ligar o notebook, né? E isso é um pouco complicado, porque como o botão power fica aqui dentro do teclado, se por acaso esse teclado aqui der pau, o conector dele ali na placa-mãe der pau também, você não consegue mais ligar o notebook, porque o botão power tá dentro do teclado em si, né? Eu gostaria muito que esse power saísse daqui do teclado e fosse para uma posição diferente, fosse um botão independente, né? Para que se caso der problema aqui no teclado, é só você plugar um teclado via USB, mas você continua ligando pelo menos no notebook. Então essa é uma característica que não só nos Helios, mas também nos Nitro, que eu gostaria que mudasse só para prevenção. Eu acho que o seu teclado não vai dar problema, mas se der, você não vai conseguir ligar ele. Ah, e falando sobre os botões, esse cara também tem um botão dedicado ao Predator Sense, tá? Tem um botão que se você clica, ele abre o software da Acer para te ajudar a mexer nos presets de desempenho ou até de iluminação. Já sobre o touchpad, é o mesmo touchpad do ano passado, então é um touchpad bem macio, tá? É bem gostoso de utilizar. Ele é grande o suficiente e também tem um clique ok. Não é um clique levinho, né? Os mais premiums possível, mas também tá longe de ser ruim, ele tá, na realidade, bem acima da média. E eu gosto bastante desse detalhe chanfrado que eles mantiveram
mantiver aqui na borda do touchpad, né, na minha opinião, é um charme à parte aqui do Helios. Agora, vocês lembram qual que era a minha principal reclamação com relação ao Helios de 2021? Tinha algumas, né? Mas uma das mais fortes era com relação à tela dele, que era bem básica. Era uma tela de apenas 250 nits, 45% NTSC da taxa de cores, né? E até o tempo de resposta lá era meio alto, meio exagerado. Era um padrão de tela que a gente via em nitros, sei lá, de R$4.000 sendo apresentado no Helios, que era para ser bem melhor. E aqui, nesse novo Helios, pelo menos na versão que eu peguei, a versão importada, não sei se a Acer Brasil vai trazer dessa forma também, a tela deu de 10:0 na versão anterior e também deu de 10:0 no próprio Legion 5i, tá? Porque agora temos uma tela 100% sRGB, com cores muito vivas e bem mais fiéis do que os 45% NTSC, mas além disso, parece que o brilho desse Helios novo tá bem maior também. Eu não consegui ver quantos nits que ele tem, porque no Panilook ainda não tá registrado, parece ser um painel meio novo, né? Só que no olhômetro é maior que 300 nits, isso eu tenho certeza, me parece algo em torno dos seus 400 nits. E eu desconfio que esse brilho seja mais alto, tipo uns 400 nits, porque se a gente comparar a tela do Legion 5i, que tem 300 nits, comparado com a do Helios, né? Dá pra ver que o do Helios é bem mais brilhante. E também dá pra ver que a tela do Helios tem muito mais cores pelo fato de ser 100% sRGB. Mas não é só isso, agora essa tela do Helios tem apenas 3 milissegundos de tempo de resposta, então tá mais rápido, tem G-Sync integrado e também agora é de 165 Hz ao invés de 144. A resolução continua Full HD, até porque esse Helios que eu peguei é a versão com a 3060, né? Talvez na versão com a 3070 Ti, aí ele venha com Quad HD, quem sabe, mas não estava disponível para importar. E além da melhoria da construção e da tela, nós temos uma outra melhoria bem significativa que é com relação à bateria, tá? Eu lembro que o Helios antigo a gente não chegou a testar a duração de bateria como a gente faz hoje, tá? Porque eram outros tempos, mas o Helios antigo durava bem pouco fora da tomada, era uma reclamação contínua minha, também de outros usuários. Dessa vez, pelo menos de novo, nessa versão importada, a bateria melhorou demais. Agora, essa nova versão conta com uma bateria de 88 Wh e, cara, no nosso teste de bateria, que é deixar um vídeo rolando, né, com metade do brilho da tela e o modo de economia de energia, ele chegou a simplesmente 7 horas de duração. Pessoal, isso é muita coisa, ele ficou entre os top notebooks com maior duração de bateria, né, entre os gamers. E assim, entre os notebooks com i7, ele foi o recordista, ele só perde para notebooks que tem o Ryzen, que a gente sabe que são os melhores nessa parte, né, de gestão energética. Então esse Helios aqui tá durando muito tempo fora da tomada e isso é um ponto bem legal para ele. Mais um ponto bem legal para ele no caso, né? E bom, pessoal, falando agora do restante, os outros recursos que esse Helios tem, a webcam dele agora é Full HD e eu gostei bastante da qualidade dela, né? Ainda é uma webcam de 30 frames por segundo e é relativamente simples, mas já vai servir perfeitamente para calls e reuniões. Eu gostei muito da qualidade. O som dele, né? O alto-falante é um alto-falante bem bom, não é nada muito diferenciado e premium, não. É um alto-falante bem alto, né? Podemos dizer que está um pouquinho acima da média, mas nada que surpreenda demais. E sobre o barulho, a gente já vai falar sobre o barulho dele em jogos, porque existem dois LS300 aqui. Existe o LS300 em idle, que é você usando ele para trabalhar, coisa do tipo, ele é silencioso, você mal ouve as ventoinhas, e tem o LS300 em jogos. Aí é outra história, e já a gente comenta um pouco mais sobre. E bom, já que a gente conheceu o Helios 300 por fora, vamos agora abrir esse notebook e conhecer ele por dentro, né? E só de você tirar a carcaça do notebook, você já vai ver uma grande evolução com relação ao ano passado, que é o fato de, primeiro, agora as memórias SANs são blindadas e com dissipadores de calor, para não deixar elas esquentarem tanto. E segundo, temos um heat pipe exclusivo para o chipset do sistema, que era um problema da linha anterior, né, que superaquecia o sistema. Nesse novo modelo isso não vai acontecer. Agora o Helios também está com um sistema de refrigeração mais robusto, com mais heat pipes e agora também utiliza metal líquido ao invés de pasta térmica, que teoricamente vai ajudar na temperatura dele. Agora, falando dos upgrades que você pode fazer nesse notebook, seguinte, né, eu comprei o Helios com 16 GB de RAM originais, ele veio com dois pentes de 8 GB cada, DDR5 de 4800 MHz da marca Micron, e eu dei uma olhada nas especificações e você pode colocar até 32 GB no máximo, então você pode tirar, né, esses dois pentes de 8 e colocar dois de 16 se você quiser, lembrando que é DDR5, né? Já de SSD veio um original da WD Black de 512 GB, que já é Gen 4, inclusive de altíssima velocidade, então um ponto muito interessante. Claro, ele tem um segundo slot livre para você adicionar mais um SSD se você quiser. Aqui a Acer não especificou qual seria o limite de tamanho, mas eu imagino que sejam ali os 2 TB padrão que a maioria dos notebooks costumam suportar.
Mas enfim, pessoal, por enquanto o saldo tá positivo, né? Várias melhorias ali com relação ao Helios antigo e também vários pontos superiores ao Legion 5i, que é vendido aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas agora chega a hora da gente falar sobre performance, e aí devo dizer para vocês que também foi uma grande evolução. O Helios 2021 tinha uma performance bem mais ou menos se comparado com seus concorrentes da época, né? Por dois motivos. Primeiro, que a placa de vídeo dele era capada, no caso da 3060 só ia até 105 watts, 3070 só ia até 110 watts, e ele não tinha Mux Switch, o que fazia ele pegar menos performance rodando jogos na tela interna. E adivinha só? Esse novo Helios corrigiu esses dois problemas. Ele ainda não tem o Mux Switch, mas ele tem um recurso melhor do que isso, que é o Advanced Optimus, que faz a troca entre a placa de vídeo integrada ou dedicada de forma automática. E até permite você usar somente a placa de vídeo dedicada, você configura tudo isso no software da própria Nvidia, né? Ao invés de precisar ficar entrando na BIOS, como seria o caso do Mux Switch. E agora, a placa de vídeo dele é uma RTX 3060 de até 140 watts, ou seja, é uma placa de vídeo que não é capada e sim full power. Para melhorar ainda mais, ele tá com o i7 12700H, que foi simplesmente o nosso recordista no benchmark do Cinebench Multicore, que é um teste, né, que estressa o processador, chegou a 18.321 pontos, desbancando o recordista anterior, que era o Zephyrus M16. No single core ele pegou até que um bom resultado, mas não foi recordista como no caso do multicore. E para quem não sabe, o multicore ele representa mais a galera que vai utilizar software de produtividade. Então você que vai editar vídeo, vai trabalhar com arquitetura, sei lá, vai trabalhar com algum software meio pesado, né? Normalmente mais voltado para trampo. Normalmente o resultado do multicore é o que te interessa mais, é o que vai representar o que você vai fazer, que é quando você utiliza vários núcleos ao mesmo tempo. No caso de jogos, a maioria dos jogos se beneficiam mais do single core ao invés do multicore. Então dá para ver que o Helios, para produtividade, ele vai ser excelente, e para jogos ele não tá muito mal não, apesar de não ser recordista, ele não tá muito atrás. Juntando então essa placa de vídeo full power e o processador recordista, né, fez com que esse Helios 300 dessa vez ficasse entre os notebooks mais fortes com a RTX 3060 que já passaram no canal, junto com o Legion 5i e o Zephyrus M16. Para ser mais específico, na maioria dos testes ele ficou um pouco atrás do Legion, né, ficou sempre em segundo lugar ali, desde em jogos CPU ou GPU. O ponto é que o Helios está bem equilibrado nessa parte e não depende mais agora de usar um monitor externo para performar bem, você não precisa mais desbloquear a placa de vídeo, ele já vem redondinho, né, com processador e placa de vídeo muito forte. Só que tem um porém, pessoal, todos esses resultados que eu mostrei no Cinebench, também nos jogos, foram com o Helios no modo turbo, tá? E o problema do modo turbo é que apesar de ele deixar o notebook muito mais forte, também deixa ele muito barulhento. Eu não tô exagerando, é muito barulho mesmo. Para vocês terem uma noção, jogar sem o modo turbo faz ele pegar cerca de 52 decibéis de barulho, enquanto com o modo turbo ele chega a 72 decibéis, o que é muita coisa. No modo turbo ele acaba sendo o notebook mais barulhento aqui da nossa lista. Ó, se liga, eu tirei aqui a redução de ruído só para vocês verem, vou ligar o turbo para vocês verem a diferença, tá? Sem o turbo nesse momento e ó, liguei o turbo, vocês já devem estar vendo que ele tá fazendo muito barulho. Talvez vocês não estejam me ouvindo direito, né? Porque realmente o turbo é bem barulhento. Eu vou desligar ele aqui agora, ó. Olha como melhora bastante, né? Com o turbo ligado, mesmo com o headset, você acaba ouvindo, né, um pouco do barulho e parece que ele tá chovendo do lado de fora da sua casa. Então, aí você tem que entender e ver se esse barulho extra que ele vai fazer vai te incomodar ou não. O VAP testou também alguns jogos sem o turbo, né, para ver qual que seria a diferença de performance, e sem turbo você perde em média 10% de desempenho, se você não quiser se incomodar com o barulho dele, né? O que sinceramente, na minha opinião, eu achei uma troca justa, porque assim, eu faria o seguinte, né, eu jogaria sem turbo, e se eu notar que tô precisando de mais performance, né, tô vendo que o jogo não tá rodando tão bem, ou se você estiver trabalhando e quer renderizar um vídeo mais rápido, você ativa o turbo para suprir essa necessidade. Mas se você sentir que o seu jogo já tá rodando bem o suficiente, dá para jogar sem o turbo numa boa também. Até tem um modo no software chamado de extremo, que teoricamente dá os mesmos benefícios do turbo, mas sem forçar as ventoinhas. Só que sinceramente ele faz tanto barulho quanto o próprio turbo, então eu meio que não vejo muito sentido em usar ele. E bom, pessoal, além desses jogos que a gente mostrou nas tabelas, nas comparações para vocês, né, testamos também alguns outros jogos para mostrar o que esse Helios é capaz de fazer. E aqui eu vou pedir para vocês ficarem de olho na temperatura, porque já a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Mas olha só o que esse Helios consegue rodar. Testamos nele aqui um Watch Dogs Legion, por exemplo, e você vai conseguir rodar o game no alto, com Ray Tracing no alto e o DLSS no modo qualidade, mantendo a média de 62 FPS ali tranquilamente.
ou até um Cyberpunk 2077, dá para colocar no médio para poder habilitar o Ray Tracing, né, junto com DLSS qualidade, e aí você também consegue manter uma média dos seus 60 FPS. Outro game que dá para aproveitar bastante o Ray Tracing é o Spider-Man Remastered, né, que rodou no alto, com Ray Tracing no alto, mais DLSS qualidade, também manteve seus 60 frames por segundo. Testamos um Assassin's Creed Valhalla, ele chega a pegar ali seus 91 FPS no alto. E por fim, se você prefere jogos competitivos, o CS ficou na média dos seus 350 FPS no mínimo, né? O que é muita coisa, muito mais do que os 165 Hz que esse monitor tem para oferecer. E vale a pena lembrar que os testes foram feitos na resolução Full HD, que é a resolução nativa do próprio notebook. E também vale lembrar que provavelmente nós perdemos cerca de 10% de performance por estarmos gravando a tela e também por estarmos utilizando o FPS Monitor para monitorar a performance, ele tira um pouco de desempenho. Mas pessoal, vocês repararam na temperatura que esse LS300 está pegando? Porque eu acho que uma outra grande melhoria dessa nova versão, né, dessa nova geração de LS300, foi justamente a temperatura, porque sinceramente ele tá bem tranquilo, parece que o metal líquido aqui fez bastante diferença. Na maioria dos jogos esse LS300 não passa muito de 80 graus, às vezes fica na média de 85, que é bem tranquilo, a gente tá acostumado a ver notebooks batendo 90 graus tranquilamente, né? E o melhor de tudo, ele tá com uma boa temperatura, sem precisar limitar nenhum componente, como era no caso do ano passado, que ele até era gelado, mas com a placa de vídeo limitada, né, com um power bem cortado ali. Só que apesar de na maioria dos jogos ele ficar bem tranquilo na temperatura, em alguns ele pode sim chegar perto dos seus 90 graus, mas a gente experienciou isso em apenas 2 jogos e também em situações muito específicas. Uma dessas situações foi no jogo Cyberpunk 2077, que com o Ray Tracing ele ficou tranquilo, mas se a gente tira o Ray Tracing, o jogo começa a ficar muito pesado pro processador. Daí ele começa a chegar nos seus 90 graus por conta da alta demanda do i7-12700H. A mesma coisa aconteceu no Spider-Man, que demanda mais do processador em si também. Só que assim, pessoal, a gente testou 10 jogos, talvez acho que até mais de 10 jogos, e em apenas 2 jogos a gente notou a temperatura um pouquinho maior, e um desses jogos que foi o Cyberpunk, a temperatura só ficou grande em um cenário específico, que foi quando a carga ficou mais em cima do processador. Em um cenário mais normal, que é você querer colocar as qualidades gráficas mais altas, né? A gente tira a carga do processador e aí ele fica bem tranquilo também mantendo os seus 80 graus. Então é um grande elogio, a temperatura aqui do LS300 tá bem interessante, sem precisar limitar nenhum componente. Enfim, pessoal, vamos lá, vamos concluir esse review e eu acho que ficou claro para vocês que, cara, esse novo LS300, essa nova versão, está muito melhor do que a geração passada, corrigiu basicamente todos os erros. O único ponto onde ele não melhorou tanto foi no barulho, né, no modo turbo, que ele continua fazendo barulho, só que ele melhorou em barulho, tá? Porque antes, no ano passado, mesmo em idle, ele fazia barulho, mesmo você não jogando, você ouvia as ventoinhas. Agora, ele tá silencioso em idle e é só jogando, na hora que você habilita o turbo, que você vai sofrer um pouquinho com a chuva, com a tempestade que ele causa. E digo mais, não acho nem que ele seja melhor só do que o LS300 do ano passado, como também, pra mim, ele é uma opção melhor do que o próprio Legion 5i. Isso porque o Legion pode até ser ainda o recordista de performance, né? Mas primeiro que a distância ali não é tão grande contra esse Helios que fica em segundo lugar e bem perto do Legion, e o Helios ganha principalmente na tela, que aqui é bem melhor, né? Tanto em brilho, cores, frescuras como o G-Sync, né, o Advanced Optimus, e no caso do Helios até a temperatura tá melhor, já que o Legion ele era gelado lá em 2021, né? A versão 2022 não tá tão gelada assim. E depois que eu comprei esse cara, muita gente pediu pra comparar ele com o Helios com a 3070 do ano passado, né? Eu não tenho mais o Helios com a 3070 aqui para poder fazer a comparação direta, mas a versão que eu comprei é com a 3060, então a comparação não seria muito justa, mas eu entendo porque vocês estão falando isso, porque o Helios com a 3070 baixou o preço e atualmente está mais ou menos na mesma faixa desse novo Helios com a 3060 que você importa, né? E assim, pessoal, se você falar de performance, o Helios com uma 3070 vai te entregar mais performance, porque ainda é uma 3070, por mais que ela seja limitada, com power menor e tudo mais, pelo menos na maioria dos jogos a 3070 ela vai te dar mais folga do que essa 3060 aqui. O ponto é que esse novo Helios melhorou em basicamente todo o resto. Talvez ele não esteja melhor em performance especificamente, porque é uma comparação até injusta comparar com uma 3070, mas em todo o resto ele melhorou. Construção, na tela, recursos como Advanced Optimus e Sync. Então o Helios da geração passada com a 3070 só ganha em desempenho mesmo, e aí vai de você, se você só olha para desempenho ou se você quer um conjunto todo melhor. Eu, particularmente falando, prefiro um conjunto todo melhor, ainda mais se for para jogar em Full HD, que aí uma 3060 já tá tranquilo. 3070, 3070 Ti
elas são mais projetadas para você rodar jogos em Quad HD, né? 2K, 4K, Full HD a 3060 já costuma dar conta. Mas antes da gente concluir esse review, eu vou entrar no ponto que vai desanimar muita gente, porque como eu falei no começo desse vídeo, esse Helios é importado, tá? Eu não comprei ele aqui no Brasil, a Acer ainda não vende ele de forma oficial, eu espero, né, que eles tragam em breve esse mesmo Helios. Só que o problema de você importar um Helios não é nem preço, taxação não, porque eu paguei barato nele, saiu R$8.000 já com a taxa. O problema é a garantia, porque aí a Acer do Brasil, eu imagino que eles não vão cobrir a garantia de uma peça que eles nem sequer têm aqui para poder fazer a manutenção, né? Então a única garantia que eu tenho certeza que eu tenho desse Helios, a partir do momento que eu comprei lá da Amazon, e sendo uma loja Amazon Prime, que foi de onde eu comprei, é a garantia da própria Amazon, que são de apenas 3 meses, tá? Então esse é um ponto muito importante se você for importar o notebook. Tem alguns pontos negativos. O primeiro é a garantia menor, de apenas 3 meses. Segundo é o teclado, que é iOS, então aqui nós não temos, né? Cedilha nem os acentos. E o terceiro é que a fonte dele, a tomada, é o padrão americano, mas aí você resolve facinho. Pode comprar adaptador, ou você pode também trocar o cabo, né? O cabo é destacável, então você pode tirar e comprar um cabo aqui de R$20 no Brasil, que já resolve também. A solução para isso é quando a Acer trouxer o Helios 300 novo oficialmente aqui para o Brasil, mas aí também vai depender do preço que eles vão trazer, se vai estar num preço mais realista, né? E vai depender também se eles vão trazer nessas configurações, né? A gente viu que tudo aqui tá melhor, tela, tem a diversidade de Optimus. Vamos ver se quando a Acer trazer para o Brasil, se esses recursos também vão estar na versão brasileira, que às vezes ocorrem algumas modificações para entrar no custo, né, para ser vendido aqui no Brasil. Mas se for exatamente esse mesmo modelo, com essas mesmas especificações, com essa mesma tela, cara, promete ser uma das melhores escolhas entre notebooks com a RTX 3060. Mas enfim, eu acho que essa aqui foi a conclusão mais longa que a gente já fez no canal. Eu espero que tenha dado um norte para você, né? Conhecer melhor esse notebook. Então se você quiser acompanhar a saga, quiser tirar dúvidas e tudo mais, vem me seguir no meu Instagram, @lucas.ishi, que aí eu vou mostrando um pouquinho mais do meu dia a dia, fechou? Não deixe de entrar também nos nossos grupos de promoções. Eu não sei se esse Helios está disponível ainda na loja onde eu comprei, mas vira e mexe ele bota o estoque de novo. Então para ficar sabendo quando ele voltar, ou quando ele voltar no precinho, que às vezes ele até tá lá, mas tá meio caro, né? Vem participar dos nossos grupos que a gente avisa por lá quando tem promoções de notebooks, quando a gente encontra, né, por exemplo, esse Helios importado. Temos grupo no Telegram e no Discord, os links estão aqui na descrição. Não se esquece também de deixar o seu gostei, porque isso apoia demais o meu trabalho por aqui. Se inscreve para poder acompanhar as próximas aventuras, os próximos notebooks que a gente for trazer. E vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais. Valeu!